Depois da sua breve saudação, em Efésios capítulo 1, no versículo 3, o apóstolo ergue a voz num magnífico hino de louvor, atingindo talvez os mais elevados níveis de adoração do Novo Testamento. Aqui percebe-se um coração que transborda de gratidão a Deus pelas bênçãos da graça. Nesses versículos de Efésios capítulo 1, de 3 a 14, Paulo traça a atividade de Deus na salvação desde a eternidade passada, atravessando o tempo e atingindo a eternidade futura. E isso envolve necessariamente o mistério da vontade de Deus. Os crentes judeus e gentios como co-participantes na herança gloriosa. Ele começa convidando todos os que conhecem a Deus para bendizê-lo, ou seja, alegrar o coração dele por meio do louvor e da amorosa adoração. Aquele que é bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em certas ocasiões, Jesus se dirige a Deus chamando-o somente de Deus. Veja, por exemplo, Mateus capítulo 27, versículo 46. Em outras ocasiões, chama-o de Pai. Note João capítulo 10, versículo 30. O bendito é também quem abençoa. Nós o bendizemos quando o louvamos. Ele nos abençoa e nos alegra, fazendo chover sobre nós as riquezas da sua graça. Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual ou espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Vamos ver agora uma lista de bênçãos nesta pirâmide de graça. Note o que temos nesses versículos. Temos, por exemplo, bênção. Lemos também da bênção espiritual. Lemos toda sorte de bênção. Lemos da palavra espiritual. Lemos também toda sorte de bênção espiritual. Lemos nas regiões celestiais. E lemos também toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Note-se em primeiro lugar que nem o coração, nem a mão de Deus sabem economizar toda sorte de bênção espiritual. É isto que diz. Note-se também que são bênçãos espirituais. A maneira mais fácil de explicar essas bênçãos é contrastá-las com as bênçãos de Israel sobre a lei, que eram terrenais, materiais. No Antigo Testamento, o judeu fiel e obediente era galardoado ou abençoado com uma vida longa, uma família numerosa, colheitas abundantes e proteção dos seus inimigos. Note isto em Deuteronômio capítulo 28, versículos 2 a 8. Em contraste com isso, as bênçãos dos cristãos hoje são espirituais. Trata-se de tesouros imateriais, invisíveis e incorruptíveis. É verdade que os santos do Antigo Testamento também provaram algumas bênçãos espirituais, porém o cristão hoje desfruta de bênçãos que antes eram desconhecidas. As bênçãos dos crentes hoje estão nas regiões celestiais, ou seja, de uma maneira, falando literalmente, nos céus. Em vez de serem bênçãos materiais terrenas, são bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A expressão nas regiões celestiais é repetida 5 vezes na Epístola aos Efésios. Note no capítulo 1, versículo 3, e no capítulo 1 também, versículo 20, no capítulo 2, versículo 6, no capítulo 3, versículo 10 e no capítulo 6, versículo 12. A esfera da bênção espiritual dos crentes, ou seja, o local onde Cristo está presentemente entronizado, é ali que estão as bênçãos do crente. O local onde o crente está entronizado atualmente em Cristo. O lugar de onde os anjos presenciam a sabedoria de Deus exibida na igreja. A região onde nasce o conflito
conflito presente do crente com os espíritos imundos. Quando unimos essas passagens, temos uma verdadeira definição bíblica das regiões celestiais. Conforme diz um comentarista chamado Uger, trata-se da esfera da posição do crente e daquilo de que desfruta como resultado de estar unido a Cristo pelo batismo do Espírito. É isto que ele diz. Todas as bênçãos espirituais são em Cristo. Foi Ele quem as obteve para os crentes através da sua obra concluída no Calvário. Agora são acessíveis através dele. Tudo quanto Deus tem para o crente está no Senhor Jesus. Para receber essas bênçãos, é preciso estar unido a Cristo pela fé. A partir do momento em que o homem está em Cristo, ele se torna possuidor de todas elas. Estar em Cristo, o que é a porção de todos os salvos, é participar de tudo o que Cristo fez, de tudo o que Ele é e de tudo o que Ele será. Em Cristo é uma das expressões-chave de Efésios. Existem duas verdades estreitamente relacionadas no Novo Testamento. A verdade referente à posição do crente e a verdade referente à sua vida prática. Em primeiro lugar, considere-se a posição do crente, é o que vamos fazer agora. Todas as pessoas do mundo estão em Cristo ou em Adão. Os que estão em Adão permanecem nos seus pecados e, portanto, sobre a condenação de Deus. Não há nada neste mundo que possam fazer para agradar a Deus ou obter o seu favor. Não podem esperar nada de Deus e só merecem perecer eternamente. Quando alguém é convidado por Deus a aceitar Cristo, a receber Cristo pelo Evangelho, Deus não mais o considera um filho condenado de Adão. Antes, o vê como estando em Cristo e o aceita com base nisto. É importante compreender essa verdade. O pecador crente, o pecador salvo, não é aceito por causa do que ele é em si mesmo, mas porque está em Cristo, ou seja, o crente é aceito pelo que Cristo fez por ele na cruz e pelo que Cristo é, foi e sempre será. Quando está em Cristo, o crente, ele comparece perante Deus revestido da dignidade do próprio Cristo e desfrutará do valor de Deus e da sua aceitação enquanto Cristo desfrutar disso, ou seja, para todo sempre. Portanto, a posição do crente se refere ao que ele é em Cristo. Porém, ainda há outro aspecto presente nesse quadro, a vida prática do crente. Isso sim se refere ao que ele é em si mesmo. A posição é perfeita, porém a sua prática é imperfeita. A vontade de Deus é para a prática do crente, que corresponda cada vez mais à sua posição. Nunca corresponderá perfeitamente antes do dia em que chega ao céu, porém, o processo de crescimento em santidade e a semelhança a Cristo deve continuar enquanto o cristão estiver aqui na terra. Quando se compreende a diferença entre a posição do crente e o seu estado, torna-se mais fácil conciliar versículos que parecem contraditórios, como, por exemplo, os seguintes. Note, Hebreus capítulo 10, versículo 14. Os crentes são perfeitos. É isto que diz este versículo. Romanos capítulo 6, versículo 2 diz: crentes estão mortos para o pecado. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz: os crentes são uma nação santa. Mateus capítulo 5, versículo 48 diz: os crentes devem ser perfeitos. Romanos capítulo 6, versículo 11 diz: os crentes devem considerar-se mortos para o pecado. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 diz: os crentes devem levar uma vida santa.
Os primeiros 3 versículos referem-se à posição do crente e os últimos 3 referem-se à prática do crente. Acredito que você conseguiu notar a diferença nas palavras desses versículos. E confira o versículo completo em sua própria Bíblia. A carta de Paulo aos Efésios se divide em 2 partes que correspondem a essas verdades. Por exemplo, o capítulo 1, ou melhor, os capítulos de 1 a 3, apresenta a nossa posição, o que somos em Cristo. Já a segunda parte, que é os capítulos 4 a 6, a nossa prática, o que deveríamos ser. A primeira parte se refere à doutrina, ou seja, os capítulos 1 a 3. A segunda parte, ao dever, os capítulos 4 a 6. Nos primeiros 3 capítulos, a posição do crente é frequentemente descrita com a frase como, por exemplo, em Cristo, em Cristo Jesus. Ou também podemos encontrar a palavra nele. Outra frase também, em quem. Então, são palavras encontradas nos primeiros 3 capítulos, que é a posição do crente. Nos últimos 3 capítulos, 4 a 6, a frase no Senhor é usada geralmente para exprimir a responsabilidade do crente para com Cristo como Senhor. Alguém disse muito apropriadamente que a primeira parte dessa carta, Efésios, descreve o crente nos lugares celestiais em Cristo Jesus, enquanto a última parte descreve na cozinha, ou seja, em serviço, em experiência prática. Consideremos agora alguma das bênçãos espirituais nas regiões celestiais que são nossas em Cristo. A primeira e comumente chamada da eleição é um dos pontos principais. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Notemos que, em primeiro lugar, o lado positivo da eleição nas palavras nos escolheu. Depois, ao aspecto posicional dessa verdade nele. É na pessoa e na obra do Senhor Jesus que todos os propósitos de Deus acontecem. O tempo em que Deus fez a eleição é indicado na expressão antes da fundação do mundo. Seu propósito é para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Esse propósito não será realizado em sua totalidade até estarmos com Ele nos céus. Leia 1 João capítulo 3, versículo 2. Porém, o processo deve progredir na nossa vida aqui. Temos uma oração aqui. Senhor, faze-me santo agora, visto que esse é o teu propósito final para mim. Amém. A segunda bênção espiritual que vem dos tesouros da graça de Deus é a predestinação ou preordenação. Embora relacionada de alguma maneira à eleição, não é a mesma coisa. Eleição é a escolha feita por Deus de um povo para a salvação. Já a predestinação significa que Deus de antemão determinou que todos os que seriam salvos também seriam adotados na família de Deus como filhos. Ele podia nos salvar sem nos tornar como filhos, mas decidiu fazer as duas coisas. Muitas traduções ligam as últimas 2 palavras do versículo 4 de Efésios capítulo 1 com o versículo 5, da seguinte maneira: em amor nos predestinou. Isso nos faz lembrar a maravilhosa afeição que moveu Deus a nos tratar tão graciosamente. Temos o fato da nossa gloriosa adoção, ensinada na frase nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. No Novo Testamento, adoção significa colocar o crente na família de Deus como filho adulto e maduro, com todos os privilégios e responsabilidades dessa posição. Leia Gálatas capítulo 4, versículos 4 a 7.
O Espírito Santo, o Espírito de adoção, planta no crente o impulso de se dirigir a Deus como Pai. Leia Romanos capítulo 8, versículo 15. Nossa adoção de filho é por meio de Jesus Cristo. Enquanto estávamos nos nossos pecados, Deus não podia nos levar à nossa posição tão próxima dele e marcada por tanto carinho. Por isso o Senhor Jesus veio à terra e por sua morte, sepultamento e ressurreição, resolveu o problema dos nossos pecados, satisfazendo a exigência de Deus. O valor infinito do seu sacrifício no Calvário providenciou a base justa sobre a qual Deus pode nos adotar como filhos. Isso tudo foi feito segundo o beneplácito da sua vontade. Eis a soberana motivação por trás da predestinação. Isso responde à pergunta: por que ele agiu assim? Simplesmente porque essa era a sua vontade. Deus não poderia ficar satisfeito até estar rodeado de filhos feitos à imagem de seu Filho unigênito, unidos a Ele e semelhantes a Ele para sempre. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.